Graça e paz, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. Ficou cheio de quê? De orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Queridos, quando eu olho para essa palavra, esse homem, o rei Uzias, a Bíblia está dizendo aqui neste capítulo que ele foi abençoado por Deus. Deus o colocou num patamar altíssimo. O Senhor fez com que ele ganhasse várias guerras, várias batalhas. Mas chegou em um momento que ele estava tão cheio de si, achando que o que ele havia conquistado era mérito dele. E aí a Bíblia diz que ele se tornou cheio de orgulho. E a Bíblia diz que ele quis entrar no templo para queimar incenso no altar. Meu Deus, ele quis fazer aquilo que apenas os sacerdotes poderiam fazer. Assim como Saul fez. O rei Saul também se tornou orgulhoso. Foi abençoado por Deus grandemente, mas chegou em determinado momento da sua vida que ele não queria mais ouvir os profetas. Ele começou a oferecer sacrifícios. E assim aqui é a história do rei Uzias. A Bíblia diz que enquanto Zacarias viveu, ele orientava o rei Uzias. O rei Uzias ouvia Zacarias. E aí o profeta Zacarias morreu. E aí ele se tornou cheio de orgulho, não queria mais ouvir os sacerdotes. E a Bíblia diz que ele quis oferecer incenso. E o que o Espírito Santo coloca ao meu coração: um homem, quando ele está no erro, ele já não quer mais ouvir os sacerdotes de Deus. Assim como Saul não quis ouvir, o rei Uzias também não quis ouvir, e a ele ainda quer oferecer sacrifício, coisa que ele não pode. No Antigo Testamento, só os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor. E a diferença desses homens para Davi: Davi pecou, Davi assassinou, Davi adulterou, mas a Bíblia diz que quando o profeta Natan vai até Davi e fala e aponta os seus pecados, a Bíblia diz no Salmo 51 que ele rasga o coração, ele abre o coração ao Senhor. Ou seja, Davi não era um homem orgulhoso. O que nos leva à condenação eterna, sempre digo isso, não é o pecado que nós cometemos, mas sim não nos arrependermos. E esse sentimento de orgulho é o que nos afasta de Deus. Porque todas as vezes que nós temos esse sentimento de orgulho, soberba, essa mania de grandeza, nós nos parecemos mais com o diabo, o inimigo de nossas almas, porque o diabo foi orgulhoso, o diabo se rebelou contra Deus, o diabo quis ser igual a Deus. E que nós possamos aprender com os homens que se prostravam a Deus, como Davi, que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus, e que nós possamos entender e saber que aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou, foi Deus que nos colocou, não é o nosso mérito. Nós temos que tomar cuidado com a vaidade e com o orgulho. Às vezes o Senhor nos coloca em patamar alto na empresa onde nós trabalhamos, mas às vezes nós somos levados a pensar que isso é mérito nosso, mas isso é mérito de Deus. Bom dia com a Bíblia.